Olá, eu sou a Daniela Camarinha, sócia da iCare, e estou aqui para apresentar mais um episódio do Saúde à Mostra. E para esse episódio, a gente vai falar sobre o laboratório clínico como parte integrante do ecossistema da saúde. Para falar sobre um tema tão importante, a gente tem dois convidados. O primeiro convidado é o Carlos Gouveia. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, Daniela. É um grande prazer estar aqui. Sou presidente executivo da CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que atua já há mais de 30 anos nesse setor. E é sempre um prazer estar aqui junto com o Thiago para compartilhar um pouco dessa experiência, de informações e expectativas também que a gente tem para o mercado. E o Thiago? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui, dividir com o Carlos o episódio. Sou diretor de diagnósticos e vacina do Grupo Vivio e estamos aqui para falar um pouquinho sobre o mercado de saúde. Maravilha. Bom, para a gente iniciar essa conversa sobre o ecossistema, eu gostaria de convidar o Thiago para falar um pouco sobre o que é o ecossistema da Vivio e aí então a gente iniciar uma conversa super informal, como Saúde à Mostra já nos pede, sobre o ecossistema da saúde, esses desafios que a gente tem acompanhado. Legal. Bom, Dani, eu acho que a Vivio, como companhia, é uma companhia relativamente jovem. A gente iniciou em 2018 essa abordagem, essa montagem do que a gente chama hoje de ecossistema. A gente partia de uma constatação de que a saúde é um mercado bastante fragmentado, com uma cadeia de valor, de certa forma, bastante complexa e que requer uma abordagem bastante especialista para cada etapa da proposta de valor. E a gente achava que se a gente tivesse presença na maior parte delas e conseguisse de alguma forma integrar isso, ter um olhar integrado sobre a experiência do cliente, sobre a jornada do cliente, a gente conseguiria gerar eficiência e uma experiência mais positiva. Então a gente tem hoje, a Vivio é composta por uma divisão focada no canal hospitalar, onde ela comercializa medicamentos e materiais médicos numa rotina hospitalar. Ela também tem uma divisão que chama Prevena, né? A gente tem essa marca voltada para o mercado de diagnóstico, seja um diagnóstico dentro de uma unidade ambulatorial ou até dentro de uma unidade hospitalar. A gente tem uma parte que a gente chama de consumo, que está mais focado no canal Farma, no canal de farmácias, onde a marca Cremer é a principal marca, mas tem outras com portfólios adjacentes e todos eles mais voltados para a parte de farmácia. E a gente também tem um grande braço de serviços, onde a gente entrega uma série de... atua numa série de jornadas, seja ela intra-hospitalar ou extra-hospitalar, desde logística e até soluções, manipulações de soluções estéreis, que a gente chama de uma grande divisão de serviços. E isso, como a gente atua numa série de canais e jornadas, a gente se intitula aqui como um ecossistema de saúde. E a ideia é gerar eficiência, integrar um pouco mais essas jornadas, esses canais e simplificando. A gente acha muito que com a adoção de tecnologia, com reengenharia de processo, a gente consegue simplificar o mercado da saúde. Agora, Carlos, tendo essa sua visão e representando uma entidade que eu acredito que são 70% das indústrias, né, do setor? A CBDL representa hoje 70% do mercado, pelo menos, de diagnóstico no Brasil. E é interessante porque a gente consegue ter uma variedade muito representativa, desde as grandes empresas multinacionais até as empresas startups, muitas vezes que estão no início da sua jornada no mercado de saúde. Mas a gente procura ter essa grande variedade que traz, de fato, uma experiência grande na questão de acesso, na questão de levar produtos inovadores, sempre ter um pouco de cada ramo do diagnóstico. Tá. Quando você fala de desafios, o que para você hoje representa de desafios na CBDL? Então, eu acho que a gente evoluiu muito esses últimos 30 anos, que é a história da CBDL, ela conseguiu de fato trazer o diagnóstico para praticamente toda a casa. E muito disso, até infelizmente, foi em função da grande pandemia que nós tivemos nos últimos 2 anos e meio, 3 anos.
de alguma forma as pessoas começaram a perceber o valor e a importância do diagnóstico, principalmente do diagnóstico precoce e preciso, como uma grande ferramenta para dar acesso a uma terapia mais eficaz. Só que isso, apesar de ter sido um grande salto, ele está só no começo. Se a gente for analisar, o que a gente vê no Brasil é que existe ainda um contingente enorme de cidadãos invisíveis para o sistema. Pessoas que ainda não se testam com uma frequência que seria necessária e muitas vezes, muitas pessoas jamais se testaram. Por quê? Porque ainda falta esse último elo de informação. Então, quando o Thiago fala um pouco de criar esse ecossistema, de levar uma informação de uma maneira cada vez mais fácil e numa linguagem adequada, com certeza é o que falta para o setor. Se a gente for analisar hoje a atenção primária, é o que mais sofre. E é onde deveria ter uma dedicação, um espaço maior, um investimento maior. Então, essa questão da necessidade de integração dos vários atores da cadeia de valor de saúde, ela é fundamental. E aí o diagnóstico tem vários desafios. Interoperabilidade, integração, a questão do uso das plataformas digitais de uma forma efetiva, a questão da disponibilização do produto onde ele precisa estar, a questão da demonstração da importância do autocuidado para o indivíduo, para o cidadão. Ele não necessariamente é um paciente ainda, mas ele é um consumidor, então ele tem que saber que está muitas vezes nas mãos dele, escolher o destino e melhorar o seu padrão de vida, ter um status de saúde cada vez mais duradouro. Então, eu acho que está aí uma primeira pincelada de alguns dos desafios. E é interessante quando você traz, né, essa questão de acesso, que também é um grande desafio. Você teve uma passagem muito importante durante a pandemia, que foi a testagem em massa do teste de Covid. E eu me lembro que um dos pontos chaves desse trabalho, que, né, a CBDL participou diretamente, foi eu conseguir integrar os stakeholders, desde marcas diferentes até vários laboratórios, para que isso pudesse acontecer e mais de, né, milhares de testes serem realizados. E esse, né, Lisca, eu acho que é uma questão que preocupa muito a gente que está no setor, de como que você integra, independente dos interesses comerciais, esses interesses. Então, acho que nesse ponto vale a pena você colocar, né, que o Saúde à Mostra ele tem essa vontade, e foi uma das coisas que me seduziu muito a estar aqui também com vocês, conversando e expondo esses conhecimentos, porque o Saúde à Mostra ele tem essa vontade maior. Eu acho que é um bom exemplo, né, o gancho que o Carlos deu. A pandemia trouxe para a gente uma necessidade de união, né, de todos os entes da cadeia, e efetivamente foi criada ali eu diria, uma plataforma de distribuição e testagem onde não era uma única companhia, não eram as mesmas empresas, mas elas tinham um objetivo comum. Então se criou ali o que eu poderia chamar aqui de uma abordagem de plataforma. E eu acho que não só, mas também inspirado nisso, é um pouco do que a gente se impõe como desafio. Seja numa parte de disseminação de conteúdo, que é a Saúde à Mostra, mas a gente também tem outros ativos reais que são caros e difíceis de manter, de ser presente, e que poderiam ter algum tipo de oferta muito parecida, de abordagem. Para citar um aqui, logística, né? Uma empresa como a Vivio tem uma série de centros logísticos, para citar aqui, tem 14 deles, tem 7 cross-dockings, então tem uma infraestrutura logística grande, com posicionadas geograficamente em todo o Brasil. Isso, obviamente, tem um custo, e que esse custo unitário ele é se utilizado somente pela Vivio, e ele poderia ser outro se a gente pudesse, de alguma forma, compartilhar isso. E hoje, cada vez mais, a economia em diversos setores, ela pede, ela premia essa abordagem de compartilhamento, né? E, de novo, a gente está aqui com a Saúde à Mostra, é uma ideia de compartilhar conteúdo, mas de construir isso a várias mãos,
Estamos aqui com o Carlos, representando a CBDL, outros colegas já tiveram aqui conversando com você, que eu acho que mostra um pouco de que a gente não quer controlar nada, o que a gente quer é talvez ser... Compartilhar. e ser... gerar um primeiro movimento que possa ser abraçado pelo mercado para que a gente compartilhe. E isso não só na parte de conteúdo, mas tem outras dimensões do negócio que eu acho que se a gente começar a se olhar como setor de forma mais integrada, né, eu acho que a gente vai ter muita vantagem para colher e muito benefício para capturar. E é interessante ter trazido esse exemplo do Covid, que você comentou, no programa de avaliação dos kits de coronavírus. Começou exatamente assim, foi uma união de esforços da SBAC, SBPC, Abramed e CBDL, que junto com 13 laboratórios públicos e privados, fizeram com um único protocolo a avaliação de centenas de testes que estavam chegando no mercado, com mais de 16 mil amostras de pacientes brasileiros. Foi um dos maiores estudos do mundo para avaliação de kits de Covid, com ampla transparência, mostrando para o mercado o que estava sendo oferecido em termos de performance e tudo mais. Isso como primeiro resultado. Segundo, oferecer para a Anvisa uma parceria para ajudar no caso de alguma dúvida, uma reclamação, uma denúncia, para ter dados reais, de vida real. E terceiro, para buscar a testagem massiva, que aí sim a gente conseguiu não só contar com os hospitais, os laboratórios e até as próprias farmácias que entraram através de uma resolução específica da Anvisa naquele momento. E aí que a gente viu como, mesmo assim, algumas pessoas não foram testadas. Então existe muita oportunidade para compartilhar esforços, para usar de forma inteligente os recursos disponíveis. E aí o exemplo do Covid ainda, a gente viu muitos concorrentes compartilhando estruturas que não eram atividade fim, mas que ajudaram como meio para se chegar àquela atividade. É o que eles chamam de competição. Então você compete e coopera. O que é uma forma inteligente de fazer, reduzindo o custo, aumentando a questão do acesso. Então, dentro desse conceito de ajudar um stakeholder, um ator ao outro, a gente consegue, de fato, levar muito mais para o cidadão. Porque, de fato, a gente tem uma questão ainda de falta de acesso no Brasil. São 210 milhões de pessoas e muitas não têm acesso. E não adianta você falar numa terapia se você não tem o diagnóstico ali como primeiro grande passo a ser dado. Você chegou a comentar em alguma ocasião comigo sobre um estudo que você está fazendo com algumas universidades, até para dar essa transparência. Você não quer contar Então, aqui para a gente? A gente tem vários projetos que estão em andamento que podem, de fato, trazer grandes benefícios para o país. Um dos primeiros é o que é o projeto do Observatório do Diagnóstico aqui no Brasil, que é você mapear onde está sendo feito cada teste por georreferenciamento. Como CBDL, a gente sabe quanto se produz, quanto se importa, quanto se vende. Isso já é conhecido, mas a gente não sabe exatamente onde é feito o teste. E a ideia é, com isso, você ter um mapeamento, quase como se fosse uma vigilância epidemiológica, para você ajudar o gestor de saúde pública a poder tomar uma ação num tempo correto para evitar uma nova pandemia ou um outro grave problema. O primeiro projeto desses vai ser com resistência antimicrobiana. Então, a gente quer monitorar onde é feito o diagnóstico das bactérias, onde é feita, onde é identificada e onde, eventualmente, é vista a susceptibilidade a determinado antibiótico. Ou seja, então você consegue saber exatamente se está tendo um surto de determinada bactéria resistente a tal antibiótico na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em homenagem ao nosso meio gaúcho. E ali você consegue, então, ter uma ação rápida do gestor público para poder ou levar esclarecimento, ou interromper aquela infecção, aquela contaminação generalizada, ou coisas do gênero, podendo, eventualmente, cruzar os dados com os dados de venda de antibiótico em farmácia, que já é disponível. Então, esse tipo de plataforma de informação, ele ajuda a saúde pública, o gestor, a tomar uma ação e ter informação relevante, mas ajuda também a própria indústria a saber qual a real necessidade do mercado.
E ele vai ver que, de repente, para Santa Maria, não precisa ter um equipamento super automatizado, gigantesco, mas poderia ter equipamentos menores, mais robustos e que pudessem se espalhar, digamos, pela zona rural ou na própria zona urbana. Point of care, outras soluções. E aí você ajuda o quê? Todo o ecossistema de inovação a trabalhar com aquilo que é a real necessidade do mercado. Então, esse é um dos projetos. Outro projeto legal é de vigilância genômica. A gente acabou descobrindo que o Brasil tinha plataformas de sequenciamento que estavam de altíssima tecnologia, que podia sequenciar o gene de vários patógenos, bactérias, vírus, e que estavam sendo usados ou para fim acadêmico ou pouco utilizados. E aí começou-se um trabalho do Brasil de buscar essa questão da genotipagem, do sequenciamento. E a gente está ajudando o ITPS, que é o Instituto Todos pela Saúde, esse é um projeto da Aladiv, que é uma outra entidade, junto com o ITPS, para exatamente fazer esse levantamento e trazer informações fortes e importantes para o próprio Ministério da Saúde tomar algumas ações. E, de novo, unindo esforços do privado com o público onde for possível, né? Dani, quando eu escuto aqui o Carlos dividir esses dois projetos com a gente, acho que o que me vem à cabeça é como a gente já tem exemplos reais de que abordagens colaborativas de competências complementares e que às vezes estão na iniciativa privada, algumas dessas competências, outras estão na iniciativa pública, eventualmente possam estar ambas na iniciativa privada, mas tem ali, são complementares. Quando você tem uma abordagem numa visão colaborativa, com essa visão de plataforma, e o nome está muito atrelado à tecnologia, né? Então acho que a saúde ela tem muita tecnologia no que tange a parte técnica da realização do exame, da entrega do outcome médico, mas acho que ainda tem um caminho para se enxergar como a tecnologia de uma forma mais intensa nos modelos de negócio, na governança desses negócios que permeiam vários entes. Mas voltando, a gente tem provas de que se a gente se despir um pouco ou do receio ou dos interesses individuais, olhar de forma mais coletiva, a gente consegue fazer, né? E isso via interoperabilidade de dados, respeitando o LGPD, respeitando a anonimização de dados, respeitando uma série de dimensões que são muito importantes, mas eu acho que a gente pode evoluir a saúde, torná-la mais eficiente, menos onerosa, reduzir desperdício, se a gente se olhar de uma forma mais coletiva. E é isso que é bacana, ter entidades como a CBDL, com um olhar, com um trânsito político, participando aqui das discussões, se colocando à disposição para pensar o futuro da medicina laboratorial, do negócio de distribuição em medicina laboratorial, mesmo se a gente não souber exatamente 100% das respostas, né? A gente quer provocar discussão, quer construir junto, não necessariamente quer ser o dono da razão e quer ter todas as respostas. Então, acho muito legal aqui dois exemplos claros de como um olhar mais colaborativo pode trazer resultado diferente. E um palco aberto para ouvir mesmo, né? E eu lembrei aqui, Carlos, do Livro Branco, que acaba refletindo muito essa visão da indústria em conectar outros stakeholders, outras entidades médicas, entidades de pacientes. Então, acho que o Livro Branco ele pode, inclusive, fazer parte do repertório de saúde à mostra. Mas se você puder, né, contar um pouco sobre... O Livro Branco do Diagnóstico Laboratorial foi uma publicação feita a várias mãos durante quase 9 meses. Foi lançado já há algum tempinho, mas continua extremamente atual e com projetos que, de fato, trazem aí vários ganhos para a saúde brasileira. Está disponível no site da CBDL, cbdl.org.br, pode ser baixado em inglês e português, e ele traz uma análise completa do mercado, mostrando os principais gargalos, dentro do conceito de ciclo de vida do diagnóstico. Então, pesquisa, desenvolvimento e inovação como primeiro elo, regulação pré e pós-mercado, acesso, tanto no setor público quanto no privado, e aí a gestão do sistema de saúde. E ali a gente procurou, então, analisando isso, ver quais eram os gargalos e onde que a gente poderia, de fato, atuar
de uma forma muito clara o que, por que, como e quem poderia ser envolvido nessa busca de solução. E a gente abrange desde questão de inovação tecnológica, a questão de acesso de novos produtos, a avaliação de tecnologia da saúde, a questão de sustentabilidade do mercado, né? As decisões, você trouxe muito bem, muitas vezes você ter o teste certo, na hora certa, para a pessoa certa e no ambiente certo. Isso é muito importante. Então, não existe uma solução em diagnóstico que seja a ideal para todos. Você falar, a gente falou de NGS, sequenciamento de próxima geração. Ela pode ser excelente, mas às vezes você precisa de um teste rápido, imunocromatográfico, que naquele ambiente, no meio da Amazônia, vai dar a solução, né? E às vezes é a solução que é aquela preconizada, testar e tratar. É uma pessoa, uma mulher grávida que está positiva para sífilis. Você não precisa esperar ela ir até um laboratório para confirmar, já dá ali o tratamento na hora, que possivelmente vai evitar uma sífilis congênita e cegueira no bebê e uma série de outros problemas. Então, esse é um exemplo simples, e que um teste simples, porém com tecnologia embarcada muito positiva, muito grande, pode trazer a solução. Então, a gente traz essa análise completa e que está muito alinhada, Daniela, com os recentes avanços da própria OMS. A Organização Mundial da Saúde, em maio, na sua última Assembleia Geral, ela trouxe pela primeira vez uma declaração em que todos os países membros da ONU, que fazem parte da OMS, assinaram e aceitaram, elevando o papel do diagnóstico como um tema muito relevante de saúde pública. Isso já é norma, então é uma declaração que reforça o papel do diagnóstico como instrumento de saúde. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, a gente tem a lista de diagnósticos essenciais, que já há algum tempo a OMS tem adotado como recomendação mínima para os países. E principalmente levando em consideração o quê? De novo, a questão da atenção primária em saúde. Então, o que deveria fazer parte de cada país como um rol mínimo para que a sua população pudesse ter o mais perto de onde ela vive, né? Naquela unidade de saúde básica, numa farmácia, num laboratório de bairro, num hospital que tenha espaço ambulatorial, ou seja, muitas ferramentas à disposição exatamente para a promoção do acesso. Sim. Cada vez melhor. E nos episódios anteriores a gente explorou bastante essa questão do pré-analítico, do analítico, depois do pós-analítico. E ouvindo você falar agora, chama muita atenção porque você acaba tendo uma informação ainda muito distante do paciente. Então, quanto mais a gente conseguir, né, trazer esse lado mais simples, né, do dia a dia, o paciente está mais pronto para se engajar. E eu gostei muito do que o Thiago falou, dentro dessa proposta de ecossistema, é exatamente levar a linguagem adequada para cada público. Sim. E a gente tem que engajar esse paciente nessa questão de jornada do autocuidado. Uhum. É ele que pode decidir sobre o próprio futuro. É ele que vai decidir se ele vai ou não procurar o profissional de saúde naquele momento. Uhum. Só que ele tem que saber que isso tem um valor. E o diagnóstico vai fazer parte dessa jornada também, talvez como primeiro grande degrau para ele conseguir resolver o seu problema, né? Agora, antes ele tem que saber, eu tenho um problema ou não. Né? Agora, a gente falou nas outras discussões sobre a questão do protagonismo que a indústria de diagnóstico in vitro ela acaba assumindo. Mas, ao mesmo tempo, ela, dentro dessa crise da saúde, ela também passa por uma certa questão de menores margens, talvez tendo que se reinventar em alguns sentidos, né? Novos concorrentes, né, internacionais. Como que você enxerga esse lado de protagonismo, onde a indústria ela realmente participa dessa transformação e traz o que é de mais inovador, novo e assim por Então, diante? eu acho que tem vários aspectos aí. Acho que primeiro a gente considera que o mercado ainda é um mercado, o atual mercado é muito pequeno. Sim. Então, é um mercado assim que não está bem trabalhado. Talvez você tenha até um excesso de diagnóstico em determinados nichos,
E aí vale o esforço do Choosing Wisely, que a SBPC Sim. apoia, de fazer a escolha certa para aquele paciente certo. Tem a questão de você rever dentro da questão da incorporação de testes, ao mesmo tempo que você leva novas tecnologias que vão ganhar escala, custo vai ser reduzido e vai trazer talvez uma melhor qualidade no processo de saúde e tudo mais, você tem que rever aqueles testes obsoletos, que não fazem mais sentido. E tem que descartar, eles têm que ser excluídos do rol, porque eles fazem um desserviço. Então a gente tem que ter esse preparo para discutir isso. Assim como tem que discutir como levar cada vez mais as opções para a atenção primária, trazendo essa população, que eu já falei, de invisíveis, que eles têm que entrar no sistema. Sim. E aí que vale a cooperação. Então, às vezes eu falo, como que eu enxergo a farmácia e o consultório dentro da abordagem da nova Resolução 786? Eu enxergo como uma grande oportunidade de você criar um mercado que hoje não está sendo atendido. E eu vejo o laboratório como um grande auxiliar para tudo isso. Porque quem pode dar a cooperação, novamente, o preparo, o suporte, o treinamento, é o laboratório para esses novos entrantes. E, ao mesmo tempo, é quem vai acolher o paciente que vai sair de lá. Aquele paciente que talvez não fosse, como ele não ia a um laboratório antes. Mas se ele teve aquele primeiro impulso de procurar uma busca de autocuidado, descobriu alguma coisa que ele não sabia, ele vai buscar onde o apoio? No laboratório. Então, essa questão de trabalhar o ecossistema de uma forma mais holística, mais completa, cooperativa, ela é fundamental. E a grande novidade, por exemplo, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OMS aqui nas Américas, ela acabou de fazer agora em Buenos Aires uma oficina com todos os países aqui da nossa região, exatamente para promover a assistência farmacêutica de uma forma mais completa, como uma opção de ambiente para a atenção primária, que tem que ser integrada no sistema de saúde, público e privado. Então, a própria OMS está indicando esse caminho. E a gente tem que ter um olhar criterioso, responsável, para trabalhar isso de uma forma completa, né? E eu vejo essa problemática por uma ótica mais ligada ao negócio, até porque talvez a dimensão mais corriqueira que eu convivo, e eu acho que o mercado de saúde em diagnóstico vive um momento de inflexão, onde os modelos de negócio que nos trouxeram até aqui, eu acho que eles vão ter que ser revisados. E revisados no intuito de serem atualizados, não que o que trouxe aqui estava errado. Mas vou te dar um exemplo. Eu acho que hoje uma parte do serviço de IVD, da entrega de IVD, está ligada ao serviço de engenharia, ao serviço logístico. Isso é caro, isso pode e deve ser compartilhado, pode e deve ser utilizado numa abordagem de plataforma. Então a gente fala muito com os parceiros da Prevena, fabricantes com que a gente trabalha no modelo de distribuição, a gente fala muito que o passado era a estratégia do ou. Né? Ou a indústria estaria direto naquele cliente, ou seria um distribuidor que estaria atendendo aquele cliente como se fosse uma extensão de braço da indústria. Porque estava numa geografia distante e que a indústria não conseguia atender direto. Eu acho que o modelo do futuro não é o ou, é o e. Porque eu acho que o distribuidor hoje tem competências complementares à da indústria, tem flexibilidade, por ser estruturas menores ou por serem estruturas menos rígidas, né? A indústria, na sua essência, são multinacionais ou empresas ali muito mais voltadas para P&D, para pesquisa e desenvolvimento. E o distribuidor, talvez é o contrário, né? Ele é uma estrutura mais ágil, ele foi forjado para atender demandas mais urgentes. Então, essas competências, na minha visão, elas são complementares. Então, de novo, para resgatar o conceito, se a gente se olhar como competências complementares, se a gente olhar como estar junto é melhor do que estar separado, né? Ter um olhar mais colaborativo, mais cooperativo, independente da dimensão que a gente estiver falando, eu acho que é melhor, eu acho que é a visão do futuro. Então, eu brinquei esses dias com um executivo importante de uma indústria que a gente trabalha, eu falei assim, eu acho que o modelo do futuro é o e não mais o ou. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao final
do Saúde à Mostra. Eu gostaria de saber se vocês querem passar algum recado, reforçar um desses pontos que a gente trouxe aqui. Eu agradeço mais uma vez aqui o convite, para mim é uma honra, volto a hora que vocês quiserem, se quiserem, né? Mas acho que o papel mais importante é levar informação, é compartilhar conhecimento, é engajar o paciente nessa jornada, é ter o profissional de saúde devidamente esclarecido, porque o profissional de saúde também precisa saber. Sim. E aí a gente tem o grande privilégio de contar com associações médicas de grande valor, de pessoas devotadas, e aí eu cito a SBPC, a SBAC, que estão do nosso lado, a ajudar nessa jornada de levar a informação para cada uma das sociedades de especialidades, Sim. que eu acho que é fundamental. Né? Mostrar como o diagnóstico pode fazer a diferença, como a gente avançou com novas tecnologias, metabolômica, proteômica, genômica, para citar algumas, e tantas outras que estão surgindo ao lado da inteligência artificial, a questão dos algoritmos, a questão da telemedicina. Então, é muito avanço e que é difícil absorver. Então, se a gente tiver um local onde a gente possa ter ali condição de beber na fonte de quem é o especialista, por que não? E acho que esse é o papel aqui do ecossistema e está de parabéns e conta com o apoio da CBDL. Bom, Dani, da minha parte, eu acho que primeiro é agradecer o Carlos por ter dividido aqui essa discussão com a gente, ter aceitado o convite. É sempre um prazer ter alguém do gabarito dele aqui emprestando um pouco da visão e do conhecimento. E eu queria reforçar esse pedido, né? Eu acho que aqui é fazer coro no que ele falou. É fazer um convite para quem nos assiste, para quem é instituições geradoras de informação, de conteúdo, né? O Carlos deu exemplos de vários estudos que a CBDL liderou, participou, de alguma forma teve envolvido e que poderia estar disponibilizado gratuitamente numa plataforma centralizada. Tem N outras instituições, sejam elas de ensino, sejam elas de pesquisa, que também são grandes geradores de conteúdo e que têm isso disponibilizado nos seus sites, mas que às vezes a população em geral, o empresário que está mais distante não tem conhecimento. Então, acho que a nossa ambição é talvez fazer da Saúde à Mostra um grande hub que aglutine essas informações, as disponibilize de uma forma amigável, mais palatável, que consiga dialogar com vários tipos de profissionais, né? O que tem o olhar mais técnico vai ter conteúdo para ele, o que tem o olhar mais de negócio vai ter, o que gosta mais de políticas públicas também vai ter, porque no fundo o que a gente quer é ser um lugar democrático, ser um lugar fácil e uma plataforma de distribuição de conteúdo para grandes geradores, né? A gente não é um gerador de conteúdo, mas a gente está aqui como na sua essência é um distribuidor, a gente também está olhando ali a informação como um grande insumo que requer aqui um esforço de distribuição mais amplo, mais democrático, e é um pouco do que a gente está ambicionando fazer. E dar voz a esse ecossistema É isso todo. aí. Legal. É isso aí. Perfeito. Tá certo. Dani, muito obrigado. Obrigada a Obrigado. vocês. Bom, chegamos ao fim a mais um Saúde à Mostra. Fiquem atentos nas redes sociais da Prevena, da Vivio e da Saúde à Mostra, todas as novidades sobre esse programa, essa plataforma. Muito obrigada.